Graça e paz, irmãos. Com alegria podemos meditar na palavra de Deus mais uma vez. E eu gostaria que nós meditássemos sobre o tema Elevo os meus olhos, baseado no Salmo de número 121, versículos 1 e 2, que dizem assim: Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. É impressionante poder compreender e avaliar melhor essa expressão do salmista em elevar os olhos, que é uma expressão e também uma atitude rica no seu significado. A experiência do salmista, ela vem nos fazer lembrar de que a nossa vida, a vida com Deus, ela está sempre permeada, cercada por bons momentos, momentos felizes de alegria, momentos que valem a pena ser lembrados, momentos de bênçãos, de cuidados que vamos recebendo de Deus, e também momentos de lutas, dificuldades que inevitavelmente acabamos por passar. Nenhum de nós pode evitar passar por lutas. Nenhum de nós pode impedir que dificuldades venham a acontecer na sua própria vida. Então, nós temos de passar por essas lutas. E a vida cristã, a vida com Deus, acaba sendo uma escola onde os momentos bons nos trazem ensinamentos e, principalmente, os momentos ruins nos trazem mais ensinamentos ainda, quando aprendemos a nos relacionar melhor com Deus, quando aprendemos a buscar a Deus e firmar a nossa fé de uma maneira mais sólida. O texto, ele se refere particularmente a esses momentos difíceis. O salmista, com certeza, estava passando por um momento de grande luta, de grande dificuldade e que precisava vencer. Ele precisava vencer aquele momento de prova, ele precisava vencer aquele momento de luta. Não há explicação no texto em que tipo de dificuldade ele se encontrava, mas com certeza ele se lançou diante de Deus para buscar socorro, para buscar um socorro bem presente diante do seu momento. E vem a questão: como nós temos nos comportado diante dos momentos que enfrentamos? Como nós temos nos comportado diante das dificuldades, das lutas, das provações? Qual atitude nós temos tido? Elevo os meus olhos. Quando o salmista faz essa apresentação, se expressa desse modo, ele mostra a sua atitude diante da dificuldade em elevar os olhos além, muito mais alto do que as montanhas, elevar os seus olhos a Deus. E no sentido de que ele tira o seu olhar das circunstâncias da terra, ele tira o seu olhar das preocupações que o cercavam, ele tira o seu olhar da grandeza da sua luta e coloca o seu olhar em Deus. E coloca o seu olhar pela fé. Pela fé ele consegue tirar o seu pensamento, tirar a sua capacidade de entender, de enxergar das coisas que estavam ao seu redor e coloca o seu olhar em Deus, aquele que prometeu socorrer, aquele que prometeu ajudar, que prometeu cuidar. Então, com isso ele consegue colocar o seu coração com esperança em Deus, encher o seu coração de esperança em Deus, naquele que não somente prometeu cuidar, mas que também é capaz de fazê-lo. Pela fé, ao olhar para Deus, ele consegue enxergar aquele que é um socorro bem presente na angústia. Quando o olhar está depositado para baixo, quando o seu olhar não é elevado, quando o olhar está preso às circunstâncias da vida, o que o ser humano, o que o cristão consegue é enxergar com facilidade a grandeza da luta, a grandeza da dificuldade, o problema como algo muito grande, consegue enxergar as suas próprias forças como ineficazes, o quão fraco é para resolver, para solucionar seus problemas,
E com isso, ele permite que a desesperança, que até o desespero possa tocar na sua vida. O olhar para baixo é o sentido contrário do olhar para o céu. Olhar para baixo é o sentido de não usar da sua capacidade de crer, da sua capacidade de fé para buscar socorro. É uma atitude de se prender às lutas e até mesmo de ser tragado por ela, ou de estar propício a ser tragado por essas lutas, porque nós não temos capacidade, nós não temos condições de sozinhos batalharmos, lutarmos para alcançar a vitória diante dos desafios que enfrentamos, mas elevar os olhos a Deus, elevar os olhos aos céus, essa atitude de fé, ela muda completamente a nossa realidade de vida. A realidade, em princípio, em nós mesmos, porque ao olharmos para o alto, nós nos desprendemos das circunstâncias da vida. Ao olharmos para o alto, nós nos prendemos às circunstâncias de Deus e vemos o quanto Ele é grande, o quanto Ele é poderoso. Nós somos lembrados pela fé daquilo que a própria Bíblia fala, do que Deus é capaz de fazer, do quão poderoso Ele é. E o nosso coração se enche dessas certezas, o que conduz-nos a acreditar que, com certeza, Deus se fará presente e ouvirá a oração daquele que clama. Elevo os meus olhos para os céus, elevo os meus olhos para o alto, elevo os meus olhos a Deus. Essa atitude de fé precisa ser uma atitude contínua na vida do cristão. Por quê? Porque continuamente nós vivemos o desafio de podemos passar por lutas e dificuldades, umas maiores, outras menores, mas com os olhos fixos em Deus, com os olhos voltados para o alto, os olhos da fé, que faz com que a nossa mente se prenda na fé, com que o nosso coração se prenda na fé, com que nosso ser se prenda em Deus, confie em Deus, se firme em Deus. Nós, com certeza, enfrentamos as lutas e as dificuldades de uma maneira bem diferente, com uma atitude diferente, uma atitude de postura de quem vai vencer, uma atitude de quem espera vencer, uma atitude de quem, em Deus, conquista as vitórias nos desafios, provações, lutas da vida do dia a dia, porque para isso Deus nos chamou para uma vida de constante alegria, de constante luta, mas com certeza que acumula muitas vitórias, que conquista muitas vitórias, e que para isso Deus nos abençoe. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua bondade, pelo teu cuidado, e pedimos, Senhor, que o nosso coração sempre esteja voltado para ti, que a nossa atenção, o nosso olhar seja desprendido das coisas aqui da terra, das nossas próprias capacidades e limitações, e sejam postos sempre em ti, na certeza de que o Senhor é bom, de que o Senhor cuida de nós, na certeza de que em ti encontraremos forças para vencer, forças para lutar, forças para conquistar as bênçãos, as vitórias na nossa vida. E te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe.